O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando esta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.
praticamente encerrando o ano litúrgico, o ciclo do ano litúrgico, e abrindo um novo ciclo com o início do Advento, que é a preparação para o Natal a partir da semana que vem. E a gente termina então esse caminho que a gente fez olhando para Jesus Cristo como Rei do universo. Um rei que veio para servir, um rei que veio para dar a sua vida, um rei que veio para entregar por amor a nós a sua própria vida. E é interessante quando a gente pensa nesse modo de Cristo reinar, a gente se lembra através do Evangelho também um dos motivos pelos quais nós nos tornamos discípulos dele, que é para servir também. E aqui eu gostaria de lembrar com vocês a graça que nós recebemos no nosso batismo. No nosso batismo, se você já participou, e eu creio que você já tenha participado de vários sacramentos, aonde fora ministrado o santo batismo, o padre consagra a criança, ou adolescente, ou adulto, né, depende da idade que a pessoa é batizada, ela é consagrada e recebe de Deus 3 ministérios que se identificam com a missão e com a vida de Jesus. Agora vocês vão me ajudar a lembrar desses mistérios, desses ministérios que nós recebemos no nosso batismo. Eu vou dar uma primeira dica. O primeiro ministério que nós recebemos no nosso batismo é de sermos profetas. Ou seja, de escutarmos a palavra, de meditarmos a palavra, de deixarmos a palavra de Deus tocar profundamente o nosso coração e de transmitirmos essa palavra com os nossos lábios e com a nossa vida. Então, no nosso batismo, nós somos consagrados profetas. E também no nosso batismo, nós somos consagrados sacerdotes. É claro, nós temos na igreja o sacerdócio ministerial consagrado, que é o sacerdócio do padre, mas nós temos o sacerdócio comum, que é o sacerdócio de todos os fiéis. O que significa isso? Que todos nós podemos oferecer orações, sacrifícios, intercessão por nós e pelos nossos também. Ou seja, nós podemos orar a Deus, nós podemos intervir na nossa vida, no mundo espiritual, na nossa família, através do poder da oração. Então, 2 coisas que nós já recebemos no nosso batismo: somos chamados a ser profetas, porque você recebe a palavra. Cada domingo que você vem à missa, você está recebendo a palavra. A palavra está sendo proclamada, anunciada, e você está recebendo a transmissão da fé no seu coração. Cada vez que você lê a palavra de Deus em casa também, você está alimentando o teu coração com a palavra de Deus. E é claro, você alimenta o teu coração e depois você leva isso para a oração também. A palavra se torna oração na tua alma. Mas também uma terceira característica de quem recebe
o batismo. Então se torna profeta, se torna sacerdote e o quê? Rei. E olha só o que o Evangelho hoje vai nos ensinar a respeito da realeza que Jesus colocou dentro de nós, através da graça de sermos filhos de Deus. Uma realeza de quem veio para servir, de quem veio fazer da sua vida uma vida para servir a Deus e para servir aqueles que Deus colocou no seu caminho, para servir a tua família e para servir qualquer pessoa que se aproximar de você e precisar e necessitar do teu amor e da tua misericórdia também. E é interessante que hoje no Evangelho Jesus nos dá uma indicação, queridos, de como será o juízo final. Por quê? Porque sendo ele rei, ele é juiz também, e ele é pastor também. Ele é pastor por quê? Porque ele apacenta as nossas almas. E ele é juiz por quê? Porque ele irá nos julgar. E ele irá julgar com um coração repleto de amor, mas irá nos julgar. Por isso que a gente também precisa, enquanto vivemos, enquanto atravessamos pelos males desta vida, devemos estar atento a duas coisas que são as principais na nossa fé. Aprendermos na vida a amarmos a Deus e aprendermos na vida a amar também o nosso próximo. Porque o julgamento será exercido em amor, queridos. Seremos examinados no amor que nós demos a Deus e aos nossos irmãos e no amor que nós não demos a Deus e aos nossos irmãos. Então será no amor. Eu me lembro uma vez participando de uma Santa Missa, o padre dizia assim que Jesus, ele nos deu praticamente, dizendo nas palavras dele, uma cola a respeito de qual seria a última de todas as provas que teríamos que passar, para sermos aprovados no amor, que seria através da caridade. E olha só quantas vezes vai aparecer isso no Evangelho, quando ele vai dizer: pois eu estava com fome e me destes de comer, com sede me destes de beber, era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ou seja, que a caridade, que o nosso amor seja motivado pelo amor que nós temos a Cristo, o amor que nós temos para com os nossos irmãos. Queridos, porque se a gente fosse amar as pessoas,
se você for amar as pessoas, se você for amar até mesmo as pessoas de dentro da sua casa ou da sua própria família, só quando você tiver vontade, só quando você tiver gosto, só quando você tiver desejo, às vezes você não vai amar. Se você não tiver uma motivação maior para amar aqueles que Deus coloca diante de você, e essa motivação para nós é Jesus, nós corremos o risco de não amar. E é interessante isso, porque quando Pedro nega Jesus, o que Jesus diz a ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, sim, eu te amo. 3 vezes Jesus faz ele professar o amor nele. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Pedro, você me... Não estou perguntando se você ama as minhas ovelhas, se você ama essa ou aquela ovelha, esse ou aquele cordeiro. Você me ama, Pedro. Se você me ama, por amor a mim, você vai apacentar, você vai cuidar, você vai orientar, você vai se fazer presente por amor a mim. Jesus é o motivo, queridos, do bem que nós praticamos nesse mundo. Jesus deve ser o motivo principal da caridade, de todo o amor que nós podemos realizar nesse mundo. Porque vai haver momentos que, se você for colocar na balança o amor do outro por você, vai ficar descompensado. Ah, mas eu me dediquei tanto, eu fiz tantas coisas boas, eu sou uma pessoa boa, eu gerei tantas coisas boas, e agora parece que as pessoas não são recíprocas comigo, parece que a minha família não me dá amor como eu me dedico a ela, então eu vou parar também de dar amor. Então, deixa cada um viver a sua vida. Se Jesus não for a motivação do nosso coração para fazer o bem, o nosso amor se torna apenas um amor interesseiro, seja fora da nossa família, seja dentro da nossa família. Eu faço amor, eu realizo bem, eu realizo algo de bom somente para aqueles que fazem algo de bom para mim. Se ninguém faz nada de bom, eu não vou fazer algo de bom para ninguém. Queridos, só que nós nascemos para amar. Nós nascemos para fazer o bem, e quando nós amamos alguém, e quando nós somos misericordiosos com alguém, e quando nós perdoamos alguém, e quando nós queremos o bem de alguém, nós estamos refletindo algo mais do que nós mesmos, nós estamos refletindo a presença de Deus em nós, e nós estamos vivendo e nos preparando para esse juízo final. E eu gosto de um outro trecho da palavra de Deus que diz assim, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Por isso que o amor seja mais forte em nós do que os nossos próprios defeitos, nossos próprios vícios, as nossas próprias imperfeições, que o amor de Deus seja mais poderoso no nosso coração. Nessa semana mesmo que se passou, conversava com uma pessoa, e uma pessoa que mora num condomínio, e ela dava um testemunho daquilo que ela via no testemunho dos seus pais. E eu ficava pensando, né? Ela dizia: eu me lembro que os meus pais, às vezes, quando as pessoas tinham que ir num hospital, e a gente morava perto de um hospital,
Quando meu pai chegava em casa, às vezes, via uma pessoa que estava na fila para entrar no hospital ou para pegar alguma senha, o que meu pai fazia? Meu pai oferecia para um ou para outra a oportunidade de almoçar em casa. E eu lembro que era uma mulher, né? E ela dizia, eu me lembro que eu e minha mãe e os meus irmãos ficávamos com uma raiva do meu pai. Mas como que vai pegar uma pessoa, um camarada que está lá na fila do hospital, vai perguntar para ele, olha, você está com fome, você não quer ir lá em casa para comer alguma coisa, usar o banheiro? Ela dizia, em casa a gente ficava assim, meio com raiva do meu pai, porque meu pai tinha isso. Quando ele via alguma pessoa passando por alguma necessidade, algum problema, alguma dificuldade, ou fome, ou sede, o que ele tentava era tentar aliviar as dores, o desconforto, as dificuldades daquela pessoa naquela hora. E ela dizia, por isso que quando eu faço alguma coisa uma coisa boa para alguém, ou quando alguma paróquia precisa, algum padre me procura, alguém precisa de uma ajuda, eu faço com alegria, porque eu aprendi a fazer isso. E eu já estava quase que questionando a pessoa no meu coração, porque eu pensava assim, a pessoa mora num condomínio, um pobre nunca vai bater na porta da casa dela. Mas mesmo que um pobre não batesse, ela foi formada nessa sensibilidade de pegar daquilo que tinha para ajudar os que precisam. Isso é uma maneira de amar, queridos. Hoje mesmo eu conversava com um irmão e eu dizia a ele que às vezes as pessoas só precisam saber como elas podem fazer o bem, como elas podem ajudar, como elas podem colaborar, de que modo elas podem ser úteis. E quando alguém faz um bem, queridos, quando alguém se desprende daquilo que tem às vezes para fazer um bem, ela não está fazendo um bem para uma outra pessoa, ela está fazendo um bem para ela mesma. Quando você vai visitar um doente, quando você vai levar uma comida para quem precisa, quando você vai visitar um preso, não fica pensando que você é uma pessoa boazinha que está fazendo bem. Mas olha para você e diga, não, eu preciso fazer isso, porque cada vez que eu faço bem a alguém, que cada vez que eu me esforço para fazer o bem, para manifestar um gesto de amor, eu estou evitando que o meu coração caia no egoísmo e que eu viva uma vida só pensando no meu próprio umbigo. Ou seja, quando você e eu fazemos o bem, nós estamos colaborando para a nossa conversão. Para a nossa conversão. Para a nossa mudança. Para a mudança do nosso coração. E para a nossa cura também. Que às vezes a gente vê quantas pessoas hoje às vezes passam por tristeza, passam por angústia, passam por ansiedade, passam por uma série de problemas. Por quê? Porque às vezes vive só como que rodando em torno dos seus próprios problemas. Parece que a vida é ficar rodando em torno dos próprios problemas e fica ali naquela coisa adoecedora. Agora, quando a pessoa se descobre, peraí, eu posso ter as minhas dificuldades, eu posso ter os meus problemas, eu posso ter as minhas lutas, mas eu tenho dentro de mim o amor de Deus, eu tenho dentro de mim a graça de Deus,
Eu tenho dentro de mim a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho um Deus que caminha comigo e que estende a mão para que eu não enfrente sozinho as minhas lutas. Aí, queridos, começa um caminho verdadeiro de cura para essa pessoa. Quando ela não vive só rodando em torno dela mesma, mas quando ela pega tudo aquilo que de bom ela recebeu de Deus, os seus talentos, os seus carismas, as suas capacidades, os teus dons, e diz: eu vou abençoar outras pessoas com aquilo que Deus me abençoou. E na medida que eu manifestar amor por aqueles que precisam de amor e do amor de Deus, na medida que eu me preocupar em fazer o bem para os outros, eu posso ter a certeza que Deus continuará fazendo bens maiores na minha vida, na minha alma e na minha família. E aí a gente vai vivendo, queridos, aprendendo a viver como filhos desse reino, aprendendo a viver como pessoas que fazem parte dessa família real. Que o reinado de Jesus não é sentar num trono de ouro. O reinado de Jesus é ir até o coração daqueles que mais precisam do seu amor. O reinado de Jesus não acontece em grandes palácios, porque o trono de Jesus, ó, qual foi? A sua cruz. Ali foi o trono dele, para nos ensinar que mesmo quando nós sofremos, ou mesmo quando nós morremos pelo que nós amamos, nós estamos dessa mesma maneira servindo e trabalhando não só para a nossa salvação, mas para a salvação de tantos e tantas que convivem conosco. Que o Espírito Santo te ajude, que a graça de Deus te fortaleça, que Nossa Senhora das Graças possa derramar muitas graças sobre a tua vida, não para ficar só na tua vida, mas que transborde essas graças da tua vida para a vida também daqueles que precisam, seja na tua família, ou seja também outras pessoas que o Senhor permite que passem pela tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.